Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Mão no código, aqui é o Felipe do PlugSign. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso muito legal, que é o Sender ID. Então sempre que você vai fazer uma solicitação de assinatura via API, a gente tem uma opção que é o Sender ID, que basicamente você está falando quem que é o remetente. Então quando a gente vem aqui em Requests, tanto no envio com o documento, quanto no envio com o template, a gente tem essa opçãozinha, que é o Sender, né, que é o remetente dessa solicitação de assinatura. Então aqui eu tenho no Document, eu tenho aqui no Template, que é a rota que a gente vai usar para esse vídeo, e está aqui. Então basicamente você está falando quem que está enviando esse documento. Então vamos pegar um exemplo prático. Você tem no seu RP 10 usuários da empresa do seu cliente cadastrados. E esses 10 usuários vão movimentar o RP e vão mandar documentos para os clientes em algum momento. Vamos supor que são vendedores. E no envio você quer que vá o nome do vendedor. Então, ó, foi o João que te mandou um documento para assinatura, foi a Maria, foi o Carlos. Para que isso aconteça, você precisa cadastrar esses usuários. E aí você faz isso aqui nessa rota Team. Então você tem aqui o Create Team User, que é onde você vai cadastrar os colaboradores na empresa. Então basicamente nome, sobrenome, telefone e e-mail e as permissões que você cadastra esse usuário. E a partir disso, quando você for enviar um documento para assinatura, você vai ter esse sender que você vai passar o ID deste colaborador. E através desse ID, você consegue identificar quem foi o remetente, por exemplo, a hora que o signatário final lá na ponta assinar o documento, este remetente, no caso o vendedor, o João, ele vai receber um aviso falando que o cliente assinou o documento. E aí como que funciona? Para exemplificar, eu criei essa página em HTML. E essa página aqui é legal porque só para carregar ele já tem duas chamadas na API. A primeira ele chama todos os meus templates e lista aqui os 4 templates que eu tenho na conta. Então ele tem template teste vídeo, sem título e sem título. Aqui poderia estar termo de confidencialidade, contrato de compra e venda. São templates que eu já poderia deixar pré-configurados aqui. Poderia usar os templates em Word, por exemplo. Aqui eu não usei os templates em PDF. Mas eu já listo e já dou todas as opções dos documentos que eu posso enviar para o meu cliente. Aqui eu tenho um campo para pôr o destinatário, um e-mail, e aqui eu tenho a lista de remetentes. Então aqui eu já estou listando todos os usuários que eu tenho cadastrados e mostrando os dados deles aqui. E se eu vier aqui inspecionar um elemento, a gente vai ver que nesse select eu tenho o ID da pessoa, né? O velho é o ID. Então aqui 1574, 1573. Então já estou listando aqui todos eles. E aí basicamente qual que é o efeito prático? Aqui eu coloco um e-mail, aqui eu seleciono o remetente e a hora que eu clico em enviar documento, ele já faz o processo de enviar. Então ele já criou o meu documento com base no template e já enviou a solicitação enviada com sucesso, né? E aí vamos dar uma analisada agora nesse código aqui para entender como que isso foi feito. Primeiro, só lembrando que eu criei esse código aqui com o Cursor, que é um editor de código que usa inteligência artificial. E diferente dos outros vídeos, neste vídeo aqui, aliás, como em todos os outros vídeos, esse código está no nosso GitHub, está aqui na descrição do vídeo, o link dele no GitHub para você dar uma olhada. E agora sim, diferente dos outros, tem esse prompts.txt que tem todos os prompts que eu usei com a inteligência artificial. Então aqui ele tem o primeiro, onde eu falei para ele criar a estrutura básica em HTML sem estar integrado com a API, só com dados falsos. Depois eu falei para ele integrar a parte dos templates, para listar os templates. Depois eu falei para ele criar a parte dos colaboradores. Por último, eu falei para ele criar a parte do envio de solicitação de assinatura. E para finalizar, eu falei para ele criar um estilo, né? Modificar ali o estilo, deixar mais bonitinho, porque ele tinha feito tudo muito simples. Então, basicamente aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 prompts
e ele já criou tudo isso para mim. Eu não precisei mudar praticamente nada, tá? Então aqui na nossa estrutura eu tenho o index.php, que é essa tela inicial aqui, e eu tenho o send.php, que recebe os dados, faz o envio e dá aquela segunda tela mostrando como que ficou. Então vamos começar pelo index. Pelo index, primeiro ele tem essas duas variáveis, que são os templates e os colaboradores, que inicialmente tinham dados mocados, né, caso a API não esteja configurada. Aqui nós temos o token. Então primeiro ele tenta pegar por um .env ou por um arquivo de configuração. Se não der, ele pega um token fixo aqui, que é o que eu estou usando. Aí aqui ele tem dois ifs, né? Ele está validando para ele não executar se não tiver o token. Então, o primeiro é onde ele vai pegar os templates. Então, aqui ele pega o endpoint, API docs, isTemplate yes, porque eu quero só os templates, né? Chama. E aí aqui ele monta os templates para mim, né? Então, aqui ele faz o decode do JSON, ele vê os dados, se tiver data e tiver tudo correto, ele passa para frente. Aqui, para cada item, ele pega o ID, então ele pega pela Document Key, se não tiver, ele tenta pelo ID, Document ID e o ID. A gente usa a Document Key, né? Aí ele tenta pegar Name, se não tiver Title, se não tiver Document Name. Aqui eu poderia simplificar isso, é que como a IA não sabe que variável que eu estou usando, ela chuta todas as mais comuns. Então você pode precisar fazer um ajuste aqui se der errado, porque provavelmente ele vai estar pegando uma variável que ela não conhece. E aí aqui ele monta os dados, né, parsed, com ID e o name para usar depois lá na nossa tabela. Então essa é a primeira parte onde ele pega os templates. E aqui os colaboradores ele faz o mesmo processo. Ele bate em team. Aqui no caso eu estou pegando todos, então também estou trazendo o administrador. Se eu não quisesse, eu poderia filtrar pela role e trazer só os colaboradores e não o admin. Ele faz o mesmo processo de fazer o decode do response, verificar o data, se tem os dados. E aí aqui no for each, ele pega o ID do colaborador, o nome e o e-mail. E aí ele monta aqui, né, o parsed collabs para nós. Aqui ele só faz esse else, que ele está vendo se e set team members, né? Se não, ele vai aqui e faz o segundo parse. E aí aqui, se não tiver vazio, ele substitui o colaboradores, que é aqueles dados mocados nossos daqui do começo, né? Então, se ele conseguiu fazer alguma coisa aqui, ele joga, senão ele fica com os dados mocados. Por fim, a gente entra aqui no nosso HTML, onde ele cria a tabela, e aqui ele tem esse for each. Então, for each, aqui no corpo da tabela, né? For each templates as template. Então, aqui para cada template. Aqui ele cria o form ID, né? Com o ID do template para a gente, porque cada linha aqui é um formulário, né? Cada linha dessas é um formulário. Então, ele cria forms IDs únicos. Aqui ele inicializa o formulário, enviando um post para o send.php. Aqui ele monta o formulário, né, bonitinho pra gente, e deixa o formulário certinho. E aqui por último ele faz o for each dos colaboradores, para montar a lista de colaboradores. E aí como que funciona o send, tá? O send, primeiro ele analisa se ele está recebendo um post. Aqui eu poderia colocar uma validação de segurança a mais, alguma coisa um pouco mais complexa, senão ele vai retornar 405 aqui com um erro. Aqui ele captura os dados do formulário, então a Document Key, ou Document ID, o e-mail, o Sender ID, então ele pega todos os meus dados. Aqui ele tem os erros, né? Caso não tenha Document Key, e-mail e Shei, mesmo assim, já tem uma validação no front-end, se eu tentar vir aqui ele não vai, mas ele tem uma validação adicional. E aqui ele tem as funções, né? O render header, que vai renderizar o header do meu HTML, o render footer. Aqui, se não tiver vazio os erros, retorna os erros. Aqui ele monta o payload, document key, e-mail dentro de um array, como ele precisa ser, sender o sender, e message, uma mensagem definida fixa.
Aqui ele verifica o token de API de novo, como lá no index, né? Ver se ele consegue no arquivo de configuração ou não, se não usa um token fixo. E aqui ele entra na chamada. Então ele faz a chamada passando o payload, né? Se a gente olhar aqui o endpoint chamando, e aqui ele passa o payload, ó, como um JSON encode no nosso payload. E aí aqui, se tiver ok, ele retorna o nosso resultado, senão ele vai chegar aqui no erro. Beleza? Então um código muito simples, apesar de que ele está um pouco mais complexo, porque ele trouxe bastante validação para a gente, né? Que ele consegue fazer um envio personalizado com um sender personalizado. Então você pode pegar essa mesma lógica e aplicar para outras questões aí. Então, por exemplo, sempre que um usuário logou no seu RP, você já pode atribuir o sender, já pode cadastrar ele no PlugSign, já pode puxar pelo e-mail o ID dele para fazer o processo. Então você já consegue deixar tudo muito redondinho, muito certinho. Beleza? Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.